Boa noite a todos. Havendo número regimental e sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a sessão ordinária de número 1038. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Itápolis convidam todos a participar da palestra sobre avaliação das práticas de gestão pública nos municípios, com a apresentação do engenheiro civil Tokio Misato, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo, que ocorrerá na Casa da Engenharia de Itápolis na sexta-feira, dia 19 de fevereiro, às 9 horas. Senhores vereadores, informo que o projeto de lei 15 de 2016, que concede desconto para pagamento à vista do imposto predial e territorial urbano, com fato gerador em 2017, de autoria desta presidência, foi arquivado com base no parecer da Procuradoria Legislativa, que considerou que em ano eleitoral o município não pode conceder nenhum tipo de benefício. Informo também que o projeto de lei número 7 de 2016, que autoriza o Executivo a parcelar tributos municipais e demais créditos inscritos em dívida ativa e da outras providências, não foi recepcionado por esta presidência e, deste modo, foi devolvido ao Executivo e, posteriormente, arquivado por esta Casa, não sendo mais objeto de tramitação. O não recebimento foi com base no parecer da Procuradoria Legislativa, que considerou que, em ano eleitoral, o município não pode conceder nenhum tipo de benefício. Senhores vereadores, a Prefeitura Municipal solicitou a retirada do projeto de lei 01 de 2016, que dispõe sobre a criação de empregos públicos de provimento permanente. Portanto, estes projetos não tramitam mais na Casa. Vossas Excelências estão recebendo cópia do projeto de lei número 23 de 2016, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da lei número 2673, de 18 de maio de 2010 e da outras providências. Remeto este projeto para a Procuradoria Legislativa para a emissão de parecer. Vossas Excelências receberam cópia das atas das sessões ordinárias, de número 1036, realizada em 3 de fevereiro de 2016, e 1037, de 11 de fevereiro de 2016. Nós iremos dispensar a leitura das atas em face do extenso volume e porque Vossas Excelências receberam previamente o material. Passaremos à votação das atas. As atas estão em discussão. Se algum vereador tiver retificações a serem apontadas, que se manifeste. Declaro aprovada a ata das sessões mencionadas. Pela ordem regimental expressa no artigo 64, serão apresentados os expedientes do prefeito, de diversos e dos vereadores. Convoco o primeiro e segundo secretários para a leitura dos materiais que integram a sessão de hoje. A leitura é resumida e a íntegra dos textos se encontra no site oficial da Câmara. Com a palavra, o vereador Gustavo. Boa tarde a todos. Projeto de lei número 82 de 2015 dispõe sobre a fusão de secretarias no âmbito da administração municipal de Itápolis, modificativa à lei 2688 de 2010. Artigo 1º. Ficam fundidas as secretarias que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Itápolis, fixada pela lei número 2688. Emenda 01 de 2016, aditiva modificativa ao PLC 03/2015. Artigo 1º. Modifica-se a redação do artigo 8º, insere-se o artigo 9º no referido PLC, que passa a tramitar com a seguinte redação. Artigo 8º. O Plano Plurianual dos anos 2018 e 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual do ano 2018 serão elaborados conforme disposições dessa lei. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, com a revogação das disposições contrárias. Justificação. A intenção do projeto parece-nos razoável, mas não tem aplicabilidade imediata. Os planos orçamentários dos municípios não estão adaptados à fusão aqui proposto, nem PPA, LDO e LOA. Complementa as secretarias fundidas. Hoje o projeto está em descompasso com as peças do planejamento. Aprovar o texto original seria criar um nó no Poder Executivo.
A solução encontrada para essa comissão é inserir o dispositivo que obriga ajuste do próximo PPA à realidade construída no projeto de fusão. Por seguinte, as leis derivadas se ajustariam. Assim, a matéria, no caso aprovado, produz efeitos concomitantes aos efeitos produzidos pelo novo PPA, ou seja, em 1º de janeiro de 2018. Contamos com a aprovação. Projeto de Lei número 104 de 2015 dispõe sobre a criação de cargos e empregos públicos do quadro permanente do pessoal do SAI e fixa as suas atribuições. Projeto de Resolução 02 de 2016, de autoria da Presidente de Câmara Edmércia Miquelete Diniz, modifica o artigo 160 do Regimento Interno e seus parágrafos. A implantação da ata eletrônica. Projeto de Resolução 03 de 2015, de autoria dos vereadores Avelino Antônio da Cunha, Lorival Tomé da Silva e engenheiro Aníbal Cler Biasotti. Prorroga por mais 90 dias de atuação de comissão parlamentar de inquérito. Requerimento 05 de 2016, prestação de informações. Excelentíssima senhora Presidente da Câmara Municipal de Itápolis, Estado de São Paulo. Lorivaldo Tomé da Silva, vereador desta Câmara Municipal, no uso de suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeito também as formalidades regimentais, que seja aprovado o presente documento e remetido cópia ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, requerendo envio dos seguintes documentos e prestação das seguintes informações sobre a empresa que realiza a operação tapa-buracos no município. Primeiro, enviar cópia completa do contrato confirmado entre a Prefeitura do município de Itápolis e Biociclos, Indústria e Comércio de Asfalto. Segundo, informar quais são as atribuições da empresa na realização da tapa-buracos. Temos observado que parte dos serviços estão sendo realizados pelo pessoal da Prefeitura e parte pela empresa. É importante esclarecer, conforme disposição contratual, o papel de cada um. Lorival Tomé da Silva, vereador dessa casa. Passo a palavra ao segundo secretário. Boa tarde a todos aí presentes nessa casa. Boa tarde quem nos acompanha através das ondas da internet. Indicação de autoria do vereador engenheiro Iraníbal Cler Biasotti. Indicação 24 de 2016. Finalizar o processo da reforma do campo do Flamengo de forma a implantar gramado através de traves e iluminação. Construir quiosques, arquibancadas, vestuários com a finalidade de permitir o uso comunitário do espaço público. Abrigar também partidas de campeonato amador do município. Assim teremos um local interessante de lazer, prática esportiva e entretenimento num local estratégico da cidade, que precisa de grande valorização urbana. Indicação 25 de 2015. Realizar a reforma completa do Centro Comunitário de Itápolis. O Centro Comunitário está parado, sem atividades há muito tempo. O local já foi muito frequentado no passado e contribuiu para momentos de lazer de muitas famílias itapolitanas. O espaço é amplo, com piscina, sanitários, vestuário e campo de futebol, que poderia ser aproveitado pelo município. Por isso, a recuperação da estrutura do Centro Comunitário é de extrema importância, seria uma grande obra que possibilitaria a frequência de pessoas de todos os níveis sociais, além de proporcionar a Itápolis e ser detentora de um vanguardista polo de desenvolvimento de atletas das mais variadas modalidades esportivas. Indicação de autoria do vereador José Aparecido da Silva. Indicação 26 de 2016. Promover revitalização da praça localizada no distrito de Itapinas, bem como proceder com a eliminação do local. É necessário um aparamento da grama, limpeza de toda a extensão da praça, colocação de bancos e alvenaria. Trata-se de um dos locais mais agradáveis do distrito, mas que se encontra em estado de abandono. É necessária a revitalização e iluminação da área de modo a oferecer um mecanismo de lazer, recreação, segurança para os moradores itapinenses. Indicação 31, 2016. Realizar um estudo de modo a implantar mão única na rua, avenida do bairro Jardim Estoril. O escopo da indicação é alterar o sentido das ruas dos bairros usando o sistema binário, onde uma rua sobe e outra desce. Assim sucessivamente. Um dos motivos para a mudança é a grande número de pedidos para que as ruas se tornem mão única. Além disso, as vias não
são muito estreitas e prejudicam a passagem de veículos. Indicação 32/2016. Nivelar os paralelepípedos em frente à Escola Estadual Valentim Gentil, localizada na Avenida Capitão Venâncio de Oliveira Machado. Os paralelepípedos afundaram e o asfalto está comprometido. São necessários reparos urgentes por parte do Poder Executivo Municipal. O asfalto desnivelado causa prejuízo no fluxo de veículos, gerando reclamações dos motoristas. Indicação do Dr. Vereador Lorival Tomé da Silva. Indicação 27/2016. Promover a revitalização da praça localizada em frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vila Santos, bem como proceder com a iluminação do local, colocação de bancos de alvenaria. Os moradores do bairro sentem a necessidade de mais lugares de convivência. Praças são lugares onde as pessoas podem interagir e criar vínculos, gerando maior qualidade de vida. Esse local específico encontra-se com iluminação precária e com bancos quebrados. Indicamos melhoria do local. Indicação 28/2016. Agilizar a execução da operação tapa-buraco no bairro Jardim Colorado. Sabemos que o município contratou a empresa para executar os serviços, mas é preciso agir de maneira mais rápida, porque a situação de muitas ruas e avenidas beira o insustentável, principalmente nesse bairro. Fotos ilustram a situação lamentável do que resta do asfalto. O tapa-buraco é um serviço prioritário que deve ser contínuo. O cidadão paga IPVA, exige e merece trafegar por vias que apresentem segurança e não coloquem em risco a integridade do veículo. Indicação 29/2016. Refazer todo o asfalto próximo à guia localizado na rua Topázio, bairro Jardim 2000. Fotos ilustram a situação do asfalto com erosão paralela à calçada. Se o município demorar para arrumar a erosão, ocorrerá as guias e calçadas, prejudicando ainda mais a situação. São necessários reparos urgentes. Indicação 30/2016. Fazer afundamento da calha do rio, bem como limpeza da tubulação que passa pela ponta localizada na estrada vicinal Rafael Polônia. Nesta ponte, a vazão de água está sendo prejudicada devido ao acúmulo de lixo dentro da tubulação. É necessário que faça a limpeza urgente, pois o local apresenta água parada, que pode servir como criador da dengue. De forma mais eficaz de acabar com o mosquito é eliminar a água parada. Locais propícios para o desenvolvimento da larva do Aedes aegypti. Consignação e atos de vosso pesar pelo falecimento de Eleutério Natal Vila, José Nicásio, Romice Lopes Gomes, Fumico Nito, Luiz Domingos Biela, Leonor de Arruda Quantrone, Maria Riso dos Santos, Aparecida Luzia da Silva Hernandes, Luzia de Lucas Cavicchioli. Com a palavra, senhora presidente. Encerrada a leitura do material, a palavra está livre aos senhores vereadores que dela quiserem fazer uso. Lembrando que os temas discutidos na tribuna devem apenas versar sobre o material do expediente. O tempo, conforme determina o artigo 94, é de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Gustavo. Vereador Valeriano Antônio de Araújo. Vereador Lorival Tomé da Silva. Senhora presidente, vereadores, público aqui presente que nos acompanha pelas ondas da internet. Falar a respeito da prorrogação da CPI que a gente está pedindo aos nobres aí, pelo fato da gente estar com dificuldade para chamar algumas pessoas na CPI. Infelizmente, devido a esse fato, vai ficar muito corrido se a gente tentar fazer. Já como eu venho fazendo com uma certa cautela, então, devido a uns pares que a gente não consegue achar, manda intimar endereço inválido e a gente está tendo uma dificuldade. Então, vai pedir-se a prorrogação, que as pessoas, os vereadores também tenham um pouco de paciência, mas está sendo concluída, dependendo da minha parte, está sendo apurada, profunda, igual tem esse fato do desvio do dinheiro ali da Escola Toledo e mais alguns fatos geradores que vai acontecendo. Então, por isso que a gente está pedindo a prorrogação da CPI aí, mas quanto antes a gente conseguir concluir isso daí, vai ser, talvez não chegue nem aos 90 dias aí de prorrogação que a gente está pedindo da CPI. Vereador Alex de Caçavance. Vereador Lorival, José Aparecido da Silva. Vereador Engenheiro Danilo Moncler Biasotti.
presidente, vereadores, público presente, internautas. Eu gostaria também de pegar o gancho do vereador Tomé, quanto à nossa CPI da Escola Toledo de Mendonça. Ainda nós, essa semana, ouvimos algumas pessoas, fizemos intimação a outras pessoas de fora, que assumiram o compromisso que viriam hoje prestar depoimento e não apareceram. Não conseguimos contato com o advogado dessa pessoa, com essa pessoa, então por isso nós estamos pedindo essa prorrogação de prazo para mais 90 dias, mas estamos trabalhando, é um trabalho muito sério, rigoroso, e os fatos serão apurados e será encaminhado ao Ministério Público que se tome as devidas providências necessárias, porque o dinheiro público tem que ser bem gasto e respeitado. Eu quero agora falar sobre algumas indicações minhas. Eu tenho aqui do nosso saudoso Campo do Flamengo. Por que saudoso Campo do Flamengo? O Campo do Flamengo, para lembrar as pessoas, é o campo que fica do lado do posto do Niltinho. Foi um campo muito frequentado aos sábados, aos domingos, aos feriados, tinha jogo de futebol. Toda a população desse bairro e de outros bairros se reuniu nesse local para jogar seu futebol, jogar seu baralho, sua tômbola. Então foi um campo muito frequentado. Esse campo está passando por algumas reformas e que está parado. O que a gente pede ao atual prefeito? Que reative o processo de andamento desse campo, que se faça pelo mínimo gramado, que se coloque as travas, se coloque iluminação, se coloque os quiosques com as mesinhas e bancos de concreto, para que a pessoa possa jogar seu baralho, jogar sua tômbola, se reunir, conversar à tarde e jogar o futebol, que se construa vestiários, que se construa banheiro, um local para um barzinho, porque esse local foi um local muito frequentado e toda a população cobra que esse clube seja reativado. Então a gente pede e é de urgência. Eu tenho também aqui um outro pedido, indicação número 26, 2016, que é a reforma completa do Centro Comunitário de Itápolis, que foi uma área de referência de lazer para pessoas, famílias de todas as classes sociais. Então a gente pede que esse clube seja reativado, que se faça a reforma de piscinas, reforma dos banheiros, do campo de futebol, campo de bocha, que se construa também quiosque para jogo de baralho, de tômbola, que seja um local de lazer para todas as famílias de todas as classes sociais, da mais baixa até mais alta. Então é muito importante a reativação desse clube, porque aquele local é o local que ficou parado, é o local que hoje está triste, que já foi um local de grandes diversões, né? Então a gente pede que esse clube também seja reativado. Bem, muito obrigado, uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Vereador Mauro Guerra. Vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhor presidente. Antes de iniciarmos a ordem do dia, apreciaremos a emenda 01 de 2016. Aditiva modificativa ao projeto de lei 03 de 2015. Essa emenda modifica a redação do artigo 8º e insere o artigo 9º no referido projeto de lei, que passa a tramitar com a seguinte redação. Artigo 8º. O plano plurianual dos anos de 2018 a 2021, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual do ano de 2018, serão elaborados conforme as disposições desta lei. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, com revogação das disposições contrárias. A emenda está em debate. Com a palavra o vereador Avelino. Senhora presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha pela internet, pessoal aqui presente,
a Sandra, a Bibi, Deva Vigilato, Rinaldi, sejam bem-vindos. Boa tarde, boa noite a todos. Eu queria falar com relação a essa emenda que a Comissão de Constituição e Justiça tomou a decisão de apresentar nesse projeto, porque a intenção, e aí eu quero fazer um pouco essa avaliação, que nós temos discutido nesta casa muito essa questão dos cabides de emprego que nós temos no município. E eu fui até esse segundo ano, no 7º ano de mandato, que eu estou no segundo mandato, no 7º ano, eu fui, acho que um dos vereadores, se não desses mandatos, mas a história do município, que mais fez representação de cargo de confiança e gratificações ao Ministério Público. Então, eu tenho certeza que durante esses 7 anos, nesse mandato que nós ocupamos, segundo mandato que estamos terminando agora, eu acredito que nós já derrubamos, com representação ao Ministério Público, por volta de 70 a 80 cargos irregulares. E o serviço público tem uma situação muito delicada, porque nós usamos, os prefeitos, os políticos, os homens públicos, costumam usar a máquina pública para fazer a acomodação de seus padrinhados políticos. Então eu quero, nesse momento, apesar de toda a divergência que eu tive nessa casa, hoje com o atual prefeito, com a pessoa que ocupa o cargo de prefeito, eu quero cumprimentá-lo pelo encaminhamento desse projeto para a redução das secretarias, de 16 secretarias, eu acho que nós estamos caindo para 10, estamos tirando 6 secretarias. Nós não temos necessidade no município de termos 16 secretarias, eu acredito que é possível fazer um planejamento de gestão com 10 secretarias. Ocorre que quando o prefeito encaminhou esse projeto para casa, não teve, para o Poder Legislativo, não observou as leis orçamentárias. Então nós temos toda uma mudança de planejamento no PPA, na LDO, toda a legislação orçamentária, o planejamento que foi feito para a cidade, o PPA, que é a principal peça de planejamento, foi planejada com 16 secretarias. E agora você reduzir 16 secretarias, a lei entrar em vigência de 16 para 10, e a lei entrar em vigência a partir desse ano, a partir do ano que vem, seria como a gente travar o município, travar a gestão do município, a administração municipal. Portanto, a comissão entendeu por bem apresentar uma emenda nesse projeto, que ele entre em vigor a partir de 2018. Por quê? Porque 2017, nós vamos ter eleição esse ano, 2017 teremos um novo governo, um novo poder legislativo, uma nova composição de vereadores, e o município terá que fazer o plano plurianual que vai valer por 4 anos. Nesse novo plano plurianual, nesse novo PPA, pode fazer o planejamento da cidade, considerando as 10 secretarias, e aí, consequentemente, todas as outras peças orçamentárias, trabalhar com 10 secretarias, não 16 secretarias. Eu queria fazer essa justificativa, aproveitar o momento para fazer essa justificativa, dizer que fazer a defesa da emenda e dizer que eu também tenho defendido esse projeto. E quero aqui cumprimentar o chefe do Poder Executivo atual por ter encaminhado esse projeto para casa. É uma das promessas de campanha que está sendo cumprida e que, se não fosse cumprida, seria cobrado, e eu seria uma das pessoas que estaria cobrando esse cumprimento. Mas não houve necessidade da cobrança, foi o encaminhamento do projeto. Eu queria pedir o voto na emenda, com essa justificativa, pela inviabilidade da aplicação dessa lei agora, e depois, posteriormente, também já deixar aqui o pedido para o voto no projeto emendado, que diminuirá de 16 para 10 secretarias. Muito obrigado. A emenda está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, com discussão, a emenda 01 de 2016, aditiva modificativa ao projeto de lei 03 de 2015.
Iniciamos a ordem do dia. Projeto de lei em primeiro de 2 turnos. Projeto de lei número 104 de 2015. Dispõe sobre a criação de cargos e empregos públicos para o quadro permanente do pessoal do SAAI e fixa as suas atribuições. Os pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Com a palavra o vereador Avelino. Senhora presidente, senhores vereadores, eu quero, com relação a esse projeto, também fazer a defesa do projeto, declarar meu voto favorável ao projeto, mas aí eu quero fazer uma observação, que nós temos um outro projeto tramitando nessa casa, que refere-se à questão administração do SAAI, que trata da questão de algumas gratificações. Parece que são 11 funções gratificadas. E nós tivemos uma reunião nesta casa, eu acredito que a semana passada, ou semana retrasada, eu não me lembro corretamente a data, e nós, pelo que eu entendi, nós tínhamos saído dessa reunião, onde participou vários vereadores aqui, acho que se não todos, vários que puderam estar presentes estiveram, com alguns funcionários do SAAI e o Rafael, administrador do SAAI. E naquela reunião nós saímos daqui com um compromisso de que no projeto de gratificação, a comissão também apresentou uma emenda nesse projeto, acordamos com o Rafael, com o administrador do SAAI, com o superintendente, fizemos um acordo com ele de que a gratificação seria criado o projeto de gratificação até 31 de dezembro de 2017. E que nesse período, a partir daqui até 31 de dezembro de 2017, o SAAI teria o compromisso, o superintendente do SAAI, seja lá o Rafael ou quem vier o ano que vem, ou seja o prefeito atual ou o prefeito posterior, mas isso estaria expresso na lei, que o governo teria o compromisso de até 31 de dezembro de 2016 criar os cargos dessas funções gratificadas e acabar com as gratificações, né? Eu quero aqui fazer a defesa desse projeto e fazer uma cobrança, né, na questão para o Rafael, para o superintendente do SAAI, porque nós saímos dessa reunião, como houve uma indisposição de alguns funcionários do SAAI com a questão da gratificação, porque existe tirou o norte dos vereadores, né? E eu tinha decidido o meu voto favorável do projeto da gratificação. Eu estava certo que eu ia votar sim, pelas discussões que eu tinha feito com o Rafael. Eu acredito que muitos vereadores aqui tinham definido o voto também. Com a chegada da reclamação desses servidores do SAAI, porque a alegação deles, que as gratificações não são importantes para a organização da estrutura, mas serviria só para atender algumas pessoas, vamos dizer assim, mais próximas, ou amigos, sei lá, bota os vereadores numa situação complicada para votar. Vota a favor ou vota contra? Né? Nós estamos votando para criar uma gratificação para agradar apenas, ou estamos votando para criar uma gratificação para que melhore a estrutura da empresa? E aí nós ficamos numa situação muito complicada. E o Rafael saiu daqui com o compromisso de fazer uma reunião no SAAI e convidarmos, né, os vereadores para que participássemos dessa reunião, para que a gente possa acompanhar o debate e podemos definir o nosso voto a favor ou contra a questão da gratificação. Então eu queria declarar meu voto a favor desse projeto de criação de cargo, mas ao mesmo tempo chamar a atenção do superintendente do SAAI para que realize essa reunião antes desse projeto da gratificação entrar em pauta, para que a gente possa ter uma tranquilidade maior, vamos dizer assim, uma certeza daquilo que nós vamos fazer ao votar nesse projeto de gratificação. Muito obrigado. Em relação a esses projetos, Avelino, foi realmente acordado que seria feita essa reunião. Na verdade, o superintendente iria retirar os projetos, depois da reunião, fazer uma reorganização, uma reestruturação no SAAI, para mandar novamente esse projeto para a Câmara. A Câmara se mostrou à disposição, tanto o pessoal do administrativo, como o pessoal do jurídico, a ajudá-los, porque nós estamos num ano eleitoral e tudo tem que ser muito rápido. Mas na segunda-feira entramos em contato com o Rafael, ele falou que ele desfez o acordo. Ele não vai retirar os projetos,
Então, ele pediu para que votasse esse do concurso, que eu acho justo, o SAI está precisando, e o da gratificação agora foi para o jurídico. Nós, então, estamos esperando o parecer do jurídico. E em relação à reunião com os funcionários, eles haviam marcado uma reunião para segunda-feira, o Rafael desmarcou, e agora os próprios funcionários marcaram uma reunião com o prefeito para a semana que vem, pedindo, inclusive, a presença do Rafael também. Então, vai ficar a reunião que eles vão decidir, vai ser a semana que vem com o prefeito, junto com o Rafael, e nós estamos aqui aguardando a decisão deles. Agora, o projeto dos cargos, como realmente o SAI precisa de funcionários, nós estamos fazendo a votação hoje, para que o Rafael, o superintendente, comece também o processo da abertura do concurso, que é demorado. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, com discussão, o projeto de lei 104 de 2015. Projeto de lei complementar número 03 de 2015 dispõe sobre a fusão de secretarias no âmbito da administração municipal de Itápolis. Modifica a lei 2688 de 2010. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Com a palavra o vereador Irani. Presidente, vereadores, público presente e internautas. Esse projeto de lei complementar 03/2015, que dispõe sobre a fusão de secretarias. Quando esse projeto chegou a esse Poder Legislativo, houve algumas preocupações, porque nós estávamos alterando uma lei. Parabenizo a nobre presidente que teve a preocupação de reunir todos os vereadores, de discutir cuidadosamente esse projeto, de qual decisão que a Câmara e cada vereador iria tomar sobre esse projeto. Pensando bem, analisando bem sobre a situação financeira difícil que atravessa o nosso poder executivo, a nossa economia de uma forma geral, então achamos ótimos aprovar por unanimidade a fusão de algumas secretarias para que se possa ser reduzido grande despesa aí do Poder Executivo com secretários e que esse dinheiro pode ser aplicado aí na saúde, na educação, em outras áreas. Então, parabenizo aí a presidente e os nobres vereadores que concordaram, inclusive o Avelino, que tem discutido muito sobre esse projeto, em aprovar esse projeto, porque nós temos que, no momento, economizar. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Alguém mais? O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade com discussão o projeto de lei complementar número 03 de 2015. Projeto de resolução em turno final. Projeto de resolução 02 de 2016, de autoria de todos os vereadores. Modifica o artigo 160 do Regimento Interno e seus parágrafos. Implantação da ata eletrônica. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. Lembro, vossas excelências, que para a alteração do regimento interno da Casa, o projeto para ser aprovado depende do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. O projeto está em debate? Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de resolução número 02 de 2016. Projeto de resolução, turno único. Projeto de resolução número 03 de 2016, de autoria dos vereadores Avelino Antônio da Cunha, Lorival Tomé da Silva e engenheiro Irani Moncler Biasotti. Prorroga por mais 90 dias o prazo de atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Com a palavra o vereador Avelino.
senhora presidente, senhores vereadores, eu quero nesse momento fazer a defesa dessa resolução, que é a prorrogação do prazo para conclusão da comissão parlamentar de inquérito. Quando essa comissão se iniciou, no final do ano passado, nós estávamos entrando num período de recesso, mas a comissão permaneceu trabalhando durante o período do recesso, a comissão, esta casa, os funcionários, a direção da casa, o departamento jurídico. Nós, no período de recesso, até a semana que antecedeu ali o Natal, nós estivemos ouvindo, fazendo oitiva aqui de algumas testemunhas. Depois nós tivemos a semana que intercalou Natal com Ano Novo, obrigatoriamente tivemos que parar e retomamos logo no início de janeiro. Então, esta casa não parou de trabalhar durante o período de recesso, no que se trata a questão da comissão e todas as demais questões também, mas especificamente a questão da comissão. Esta semana nós fizemos uma cariação de 2 pessoas, botamos frente a frente o engenheiro Doro com o ex-secretário Davi Marconato, né? Fizemos a cariação dos dois, porque a versão de um era muito diferente da versão do outro, nós precisamos botar os dois frente a frente para saber quem estava dizendo o quê, quem estava falando a verdade, ou pelo menos quem estava mentindo menos, né? Tivemos que fazer isso. Das pessoas que nós ouvimos até agora, que já foram quase 20 pessoas, 20 depoimentos, há necessidade de nós fazermos novas acariações, né? Porque existe ali informações desencontradas das pessoas que já foram ouvidas. Vamos ter que fazer uma condução coercitiva, porque o dono da empresa de Pindamonhangaba marcamos uma audiência para que ele viesse para nós tomarmos a oitiva dele. Ele recebeu a notificação, a intimação, não compareceu. Eu fiz contato por telefone, que o Tomé acabou arrumando aí o telefone do advogado dele. Fiz contato por telefone a semana passada. Combinei com o advogado dele que ele estaria aqui hoje às 13 horas para nós tomarmos o depoimento dele. Também não apareceu. Com certeza, teremos que fazer a condução coercitiva. Já hoje agendamos uma reunião com o comandante de polícia do nosso município para discutir um pouco com ele como que nós vamos proceder essa condução coercitiva. Sem dúvida ela será feita, né? E por conta disso, e com as outras acariações que nós vamos ter que fazer, nós vamos demandar um pouco mais de tempo. Eu particularmente achava, quando nós iniciamos essa comissão, eu achava que no final de fevereiro nós já estaríamos expedindo o relatório dessa comissão, que era uma coisa, na minha cabeça, ela estava fácil de fazer. Ocorre que não foi, nós dependemos das outras pessoas, tivemos aí essa resistência de algumas pessoas para comparecerem, vamos ter que fazer essas acariações. E aí, por conta disso, nós vamos necessitar de mais 90 dias para poder fazer a conclusão desse processo. Então, eu queria pedir aos colegas, aos pares vereadores, que votem a favor dessa resolução, prorrogando esse prazo da comissão, para que a gente possa, o mais rápido possível, a gente possa terminar essa comissão. Nós só não queremos terminá-la nas coxas. Porque nós temos que dar uma resposta contundente, uma resposta mais certeira possível para a sociedade. É nossa responsabilidade fazer isso. Então nós precisamos de tempo. Não queremos terminá-la na coxa e por isso nós vamos depender da colaboração e do apoio de Vossas Excelências. Muito obrigado. O projeto está em debate. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, com discussão, o projeto de resolução número 03 de 2016. Requerimento que integra a ordem do dia. Requerimento número 05 de 2016, de autoria do vereador Lorival Tomé da Silva.
enviar cópia completa do contrato firmado entre Prefeitura do município de Itápolis e Biociclos Indústria e Comércio de Asfalto e informar quais são as atribuições da empresa na realização da operação tapa-buracos. O requerimento está em debate? Está em votação? Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o requerimento número 05 de 2016. Determina a continuidade dos trâmites legislativos e que os projetos aprovados sejam encaminhados ao Executivo para sanção ou veto. Encerrada a ordem do dia, temos início à explicação pessoal, ocasião em que os senhores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato, respeitando-se o tempo limite de 5 minutos, conforme determina o regimento interno. Com a palavra, o vereador Gustavo. Vereador Vanderlei Antônio de Araújo. Vereador Gustavo Ricardo de Oliveira. Senhora presidente, vereadores, nobres funcionários, pessoal aqui presente, pessoal que acompanha pela internet. Tomé, queria parabenizar você pelo requerimento que a prefeitura passa essas informações, mas a gente poderia complementar esse requerimento. Na verdade, subi essa tribuna para falar isso aí. O que a gente vê é que fizeram 2 ruas da cidade e não fizeram mais nada. E eu não estou vendo ninguém trabalhar. Então a gente poderia saber a objetividade desse contrato, como que foi. Foi por metro cúbico, foi por rua, não foi, como que foi feito, como deixou de ser feito. Porque a gente não sabe. O que a gente vê que foi feito um serviço até mais ou menos razoável, claro que precisaria pavimentar novamente, mas um tapa-buraco nessas condições já ajuda bastante. Mas o que a gente vê só foram 2 ruas. Só. E o resto da cidade? Vai ficar nessa buraqueira que está? Não pode, né? Você sabe que a gente é cobrado dia a dia em relação aos buracos. E esse prefeito parece que está dormindo na cadeira. É isso que me parece. Do nada mais, era isso aí mesmo que eu gostaria de subir a tribuna e salientar, que a gente poderia, até se você me autorizar, Tomé, que a gente faça outro requerimento embasando essas questões. Se for contratado por metro cúbico, se for contratado por rua, ou se foi contratado para fazer, não sei, podemos discutir isso aí melhor para a gente saber o objeto desse contrato. Muito obrigado. Boa noite. Vereador Lorival Tomé da Silva. Senhora presidente, vereadores, público aqui presente que nos acompanha pelas ondas da internet. Gustavo, a respeito desse requerimento que foi solicitado, no propósito mesmo é para ver tudo isso daí. Porque veio o tapa-buraco, estão fazendo um serviço, a massa asfáltica que eu estive acompanhando, é pó de pedra, está sendo feita uma aplicação do aderente no chão muito bom. Vai resolver em partes dos que estão sendo tampados. Apareceram, são novos por causa que o asfalto é de péssima qualidade. E a respeito mesmo, começou pelo lado mais leve da cidade. Eu acho que quando começa um tapa-buraco na cidade, no meu ver, tem que começar pelo lado mais crítico, onde a população sofre mais e se apela mais. Tem ruas principais aí que está intransitável, que nem a Carlos Gomes. Você vai lá embaixo no Village, eu moro lá. Tem a rua que desce ali perto da padaria Domingo. Está uma vergonha. Por um lado, é bom, acabou a correria de carro, que nem eu corria lá, todo mundo reclamava de uma lombada. Mas por outro lado é ruim. Você passa a escutar. Caminhão batendo em buraco. Não tem mais condição. Eu não sei o que está acontecendo. Infelizmente, o senhor prefeito, eu não sei o que está esperando. Do jeito que esse tapa-buraco vai, a tartaruga de marcha ré vai dar conta de cruzar a cidade inteira de tudo quanto é lado. Infelizmente. Você vai na estrada do Benaia, eu passei ali com a minha carreta, não tem condição na Baixada de São Pedro, está um perigo mortal ali.
Infelizmente, eu não sei o que acontece, a cidade está ficando um descalço, falta coordenação, falta diretoria. E aí tem gente que aplaude um cara desse, lamentavelmente, quem aplaude gosta das coisas erradas também. Vai me desculpar, mas que é real tem que falar mesmo. E a respeito, outra da indicação, lá da situação da Nossa Senhora Aparecida. Tem um canto da Nossa Senhora Aparecida que está apagado. Lâmpadas quebradas, não se existe guarda municipal que vai lá, infelizmente eu não sei porquê. Bancos quebrados, os caras vão fumar lá, e as pessoas estão reclamando lá daquele bairro. E não faz nada, a gente vive pedindo, mas que nós somos otários. Sabe o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o que eu estou fazendo. Começar a tirar foto e postar, fazer crítica, e deixar o povo meter o cacete, porque né, de tanto meter o cacete eu já estou cansado já. Infelizmente, eu não sei o que acontece. Ou é nós que está vendo coisa errada demais, ou tem nego que está precisando usar óculos na cidade já. Que nem do Colorado, o Jardim Colorado, lamentável. Lá hoje um tapa-buraco não resolve. Você vai lá no final, é umas ruas, tem as fotos que eu fiz lá. É uma vergonha. É uma vergonha. Igual o Avelino fala, a gente não pode estar falando que o prefeito sabe as coisas, os outros sabem buraco. Gente, mas não é disso. Nós estamos aqui para representar o povo, então nós temos que falar dos buracos. Se nós não ver, quem que vai ver? Então o povo precisa dar. Então tem que falar dos buracos. É lamentavelmente a situação que está lá no Jardim Colorado. Tive lá no 2000 também, que eu sempre fui um batedor do 2000, do sol lá, a respeito, somente o sol. Lamentável, eu tirei umas fotos lá. O poder público passou por lá esses dias, fizeram a limpeza das margens do rio. É bom para um ponto, diminui os mosquitos mais próximos da cidade. É louvável, então a gente tem que falar o que faz também de bom. Mas os moradores de lá estão tampando a rua com resto de terra e pedra. O que vai fazer? Eles estão cansados de pedir. Tem um morador de lá, que eu estive conversando com ele hoje, ele simplesmente reclamou da Avenida do Sol lá. Sabe o que falaram para ele? Ah, não pertence para o município a Avenida do Sol. Aí ele pegou e falou, então pertence para quem? Para mim? Comprou um saco de cimento e tampou perto da casa dele os buracos. Ele não aguenta mais barro e pedra voar no portão da casa dele. É uma tristeza que eu vejo isso daí. Outra a respeito da fundamento da calha do rio ali próximo à chácara do Rafael Palone, que está com... a tubulação é muito pequena. E aí a vazão de água é muito pequena. Qualquer chuva vai passar por cima ali mesmo. Então precisava fazer uma limpeza, pelo menos uns 30, 40 metros para riba, e alargamento da calha ali, o afundamento, para resolver por hora. Mas a tubulação ali é pequena. O executivo tem que olhar com os olhos maior para ali, para aquela estrada, que ali é uma estrada que tem um bom fluxo de veículo, que depende que o pessoal vai para o sítio ali também. Mas eu vou deixar um recadinho aqui. Prefeito, anda na cidade, para de andar com o carro com o vidro fechado, que eu vi o senhor hoje andando com o carro com o vidro fechado. Anda descalço e vê os buracos. Vereador Alex de Castro Avâncio, vereador José Aparecido da Silva, vereador engenheiro Iranem Moncler Biasotti. Presidente, vereadores, internautas, público presente. Eu também quero pegar o gancho do Tomé e do Gustavo sobre os buracos, a operação Tapa Buracos, e também, presidente, pediria aí para Vossa Excelência que se faça um ofício assinado pela senhora, por todos os vereadores, que a gente caminhe para essa empresa que ganhou essa licitação, para que ela cobre mais agilidade, que seja executado com mais rapidez esse serviço, claro, com eficiência, mas que seja mais rápido, porque realmente a situação ela é muito complicada na cidade. E tive algumas informações de que forma que está sendo executada a operação Tapa Buracos. Então, nós estamos trabalhando no sentido das avenidas, começou na Avenida José Fortuna, e vai seguir esse sentido. Quadrante central, tudo na vertical, depois vai fechar as horizontais, primeiro o quadrante central e depois não sei qual que é o planejamento, para que bairro que vai. Mas a gente cobra aí, da presidente, vamos fazer um ofício assinado por todos os vereadores e vamos encaminhar para a empresa, viu, Flávio? Vamos pedir ao nosso diretor que já faça isso, encaminhe amanhã, esse ofício, para que a empresa aproveite os dias de sol, segundo informação também, que essa empresa, ela trabalha sobre a previsão do tempo, porque essa operação tapa-buraco, por exemplo, se choveu nessa noite, ela não pode ser feita no outro dia, porque esses buracos têm que estar secos para que se passe aquele líquido e depois vem com a massa asfáltica, porque se chegar lá
e colocar úmido de qualquer jeito, vai fazer daqui 2, 3 meses, vai abrir buraco tudo de novo. Então é uma empresa que está trabalhando com cuidado, com responsabilidade, mas a gente cobra o máximo possível de rapidez nesse serviço, porque a cidade é grande e se continuar nesse ritmo, nós vamos chegar no meio do ano, ainda não acabamos a operação tapa-buraco. Então vamos fazer esse ofício, assinado por todos os vereadores, vamos encaminhar para a empresa para que ela colabore conosco. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos e fique com Deus. Vereador Mauro Guerra. Presidente, companheiros, público aqui presente, pessoal que nos acompanha pela internet, boa noite. Sobre o projeto que foi votado hoje com relação à diminuição das secretarias, também gostaria de manifestar que eu acho interessante essa questão. Porque com 10 secretários, se for de verdade esses 10 secretários, a coisa fica boa. Hoje, se a gente procurar o secretariado do atual prefeito, nós vamos achar 1, 2, talvez 3 secretários, o resto está escondido. E secretário escondido, que a população nem sabe sequer quem são os secretários, isso é muito ruim. Eu falo isso com toda tranquilidade, porque a gente está rodando aí pela cidade, e o prefeito precisa dar uma sacada aí. Tem muito secretário que a população nem sabe que é secretário. Está escondidinho, está quietinho ali, vai lá, recebe o seu pagamento, não está se comprometendo, não arruma briga com ninguém, não arruma confusão com ninguém. Aí é fácil, né? Aí é muito fácil. Tem 2 ou 3 secretários que estão correndo aí, a gente percebe que estão correndo atrás. Agora, o restante está escondidinho. Então, está certo, 10 secretários está bom, desde que seja 10 de verdade, 10 que assume mesmo, bate no peito e fala, vamos trabalhar pela cidade, e consequentemente isso vai acabar sendo favorável, sendo importante para a cidade. Em meio a essa questão aí de críticas verdadeiras e reais com relação aos buracos na cidade, hoje o pastor Jair falava comigo, e a gente encontrou alguns moradores da cidade reclamando também da questão de o SAAI, que faz reparos na cidade, e acaba depois não desenvolvendo o seu trabalho, que é deixar o asfalto legal, como tem que ser. Já foi discutido isso aqui, esse assunto. Gostaria inclusive que o Flávio, pudesse enviar um pedido para o Rafael, que me parece que está com boas intenções realmente, temos conversado com ele e temos notado isso, de que faça um pente fino na cidade, na parte que toca para o SAAI, de dar uma reformulada nas ruas. E tem muita coisa também, além dos problemas aí, dos buracos da cidade, essa demora nos reparos, que vem através da prefeitura, tem o SAAI também, que deixou muita coisa para trás e também não está fazendo a sua parte. Então nós estamos precisando cobrar também essa questão do SAAI mais uma vez. Já foi falado sobre isso, mudou de comando, e a gente precisa mais uma vez dar um alerta nessa questão aí, que é realmente muito importante. Nós recebemos com muita tristeza essa semana e pedimos aí para que a Secretaria da Câmara fizesse um documento e fique em aberto para todos os vereadores. O Tomé também tinha falado sobre esse assunto, a questão de um possível fechamento do correio aqui de nossa cidade, um correio tradicionalíssimo aí de quase centenário talvez, e mais um agravante pelo que a gente sabe, né? Se isso acontecer, nós teremos uma central regional e vai para Ibitinga. Você vai perder mais uma vez para Ibitinga, nós estamos perdidos, aí realmente vamos ter que jogar a toalha. Então é preocupante. Tem a questão do funcionalismo, são quase 30 funcionários, esse pessoal vai ter que bater ponto, vai ter que ficar centralizado em Ibitinga, e Itápolis ficaria apenas para postagem das correspondências, como já existe hoje uma outra agência aqui que faz esse tipo de trabalho, nós ficaríamos à mercê, e a informação que temos é que seria feito um mutirão, uma vez por semana vem entregar as correspondências em Itápolis, outra vez por semana vai em Tabatinga, e a central seria Ibitinga. Isso é lamentável, nada contra Ibitinga, que é uma cidade co-irmã. Eu inclusive, numa oportunidade recente, estive com o governador pedindo a instalação do poupa-tempo Itápolis, porque é cobrada aquela questão uma população de 100 mil. Eu falei, junto Itápolis, Ibitinga, Tabatinga,
que dá os 100 mil e poderíamos ter um poupa-tempo para facilitar os moradores dessa região, o que seria bom. Dá para fazer muita coisa em parceria com Ibitinga e outras cidades da região, mas a questão do correio me parece bem definido, vai estar em aberto para os vereadores assinar, pedindo para o governador, para o presidente, não sei para quem é que está comandando atualmente aí, é um órgão federal, na questão de manutenção do correio Equitápolis, porque seria mais aí quase 30 pessoas tendo que trabalhar fora, e aos pouquinhos a gente sabe que esse pessoal corre sério risco de perder inclusive o emprego pela maneira como realmente as coisas estão. Então fica aí esse toque, a nossa solidariedade ao pessoal do Correio, ao funcionalismo, e que realmente a gente consiga manter o Correio funcionando como sempre funcionou normalmente aqui em nossa cidade. Muito obrigado. O Mauro, nós podíamos até fazer uma moção de repúdio e estarmos votando a próxima semana. Foi feito um documento, mas estamos em aberto aí. Eu sei que a nossa força realmente nesse momento é pequena, mas eu acho que temos que fazer alguma coisa, até para mostrar que não estamos aceitando essa questão de perder o correio aqui de nossa cidade, seria extremamente lamentável. Então fiquem abertos, nós temos aqui uma documentação que vai ficar para os vereadores, mas se tiver que alterar alguma coisa, Flávio, podemos ficar à vontade em cima desse documento que foi feito, e a gente está aí para realmente tentar ajudar o pessoal do correio e a cidade que vai ficar à mercê, não tendo um correio diário aí para entrega de correspondências. Muito obrigado. Vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhora presidente, senhores vereadores, eu quero cumprimentar o companheiro Walter, que acabou de entrar ao recinto. Eu quero, com relação à questão do correio, Mauro, eu não tinha conhecimento, ouvi alguma coisa muito vagamente hoje pela rádio, acho que foi hoje ou ontem, mas eu vi a manchete que ia ter acho que o final do assunto, do fechamento do correio, mas eu acho que a mobilização política nessa questão é importante. Acho que entrar em contato com os deputados estaduais, deputados federais, procurar o presidente dos Correios em Brasília, fazer essa moção de repúdio, acho que toda a movimentação política que nós pudermos fazer é importante, e eu quero aqui assumir o compromisso de estar fazendo essa mobilização. Vou procurar os deputados que eu tenho contato, que eu tenho conhecimento, tanto estadual como federal, e ver fazer o máximo possível para que a gente possa evitar a perca da agência do Correio. Primeira questão. Segunda questão que eu quero levantar, eu quero fazer uma concordância com o vereador Tomé, fazer uma concordância com o vereador Irani, com relação com Vossa Excelência, presidente da Casa, que tem falado sobre o assunto, com relação à questão dos buracos. Acho que é importante, e até com o requerimento do Tomé, é papel desse Poder Legislativo fazer a fiscalização do Executivo e requerer do Poder Executivo o contrato, o processo de licitação, um contrato para saber do que se trata essa empresa que foi contratada para fazer a operação tapa-buraco. Mas eu queria fazer, não quero aqui fazer a defesa do prefeito, mas eu quero procurar a gente fazer um pouco de justiça. Nós temos que pegar o período que nós vivemos, foi um período muito complicado, o período de chuva, e tem algumas cobranças aqui do Jardim do Sol que nós estamos cobrando desde 2008. Jardim do Sol não é um negócio novo, não é buraco do ano passado, do ano retrasado. É lógico que quem está no poder tem a responsabilidade de resolver. O prefeito atual tem a obrigação de atender a cidade e fazer a operação tapa-buraco, mas nós precisamos ter algumas questões também que nós precisamos avaliar, né? Nós não podemos pura e simplesmente tacar pedra. E aí eu quero voltar a dizer que eu não estou aqui fazendo defesa do prefeito, até porque no mandato passado eu já fui cassado nessa casa 2 vezes, liderado por ele. Então, eu tenho problema político bastante, pessoal bastante, para não fazer isso. Mas também não posso ser injusto, ser hipócrita e ficar atacando pedra à torta e à direito. Nós precisamos ter coerência nas avaliações que nós fazemos. E a questão, a operação tapa-buraco está sendo feita. A princípio, pelo que eu vi, é um serviço bem feito. Eu vi tapa-buraco nos governos passados, que era jogar a massa do asfalto com a pá dentro dos buracos. Não resolve nada, a primeira chuva vai embora. E o serviço que está sendo executado, me parece que é um serviço mais demorado, mas um serviço de qualidade, um serviço resistente.
Excelência, eu quero já antecipar, se caso eu precisar de alguns segundinhos, só Vossa Excelência me conceda por gentileza, porque eu quero entrar num assunto aqui muito delicado. Eu tive informação essa semana de uma agressão de alguns guardas municipais com uma mulher, com uma moça de 20 anos, nos dias de carnaval. E as informações que eu tive e que eu fui apurar é horrenda, é nojenta o que foi feito pelos guardas municipais. E aí nós não podemos generalizar a guarda, são alguns indivíduos que estavam nessa atividade. Chega a ser nojento. Não importa a qualidade da pessoa que eles abordaram, que eles pegaram aqui no carnaval. Se a pessoa tem problema com droga, se é viciado, se é vamos usar uma expressão leve aqui, se é mulher da vida, não importa isso. O que importa é o seguinte: agressão e violência não cabe para ninguém, e o agente de segurança tem a responsabilidade de cuidar da sociedade, de cuidar do cidadão e não de agredir. 5 guardas, segundo as informações que eu tenho, e o comando estava junto, pegaram uma menina de 20 anos aqui no carnaval, levaram no hospital para fazer exame de corpo de delito, que teria que levar depois para a delegacia. Do hospital levaram para o canavial, bateram na mulher, 5 homens, covarde, bateram numa mulher, no meio do canavial, enfiaram o cano do revólver na boca da moça, tacaram spray de pimenta, vou usar a expressão que ela usou, tacaram spray de pimenta em todos os buracos que ela tinha no corpo. Absurdo, tortura o que aconteceu. E nós não podemos admitir isso. Eu não quero discutir o perfil, Excelência, por gentileza, eu não quero discutir nessa tribuna, nessa casa, eu não quero avaliar a classe social, ou quem é a pessoa. Não importa quem é, o importa é que a conduta de alguns guardas é repugnante. E eu queria fazer aqui um requerimento, vou pedir que a Secretaria da Casa elabore esse requerimento, um ofício. Eu tive informação que me parece que foi aberta uma sindicância na prefeitura para apurar esses fatos, e eu queria pedir, fazer um ofício para o prefeito, para que o prefeito afaste as pessoas, os guardas que estão envolvidos nessa questão, até a conclusão dessa comissão. Porque nós não podemos admitir, enquanto cidadão numa sociedade civilizada, que 5 homens, covarde, bate numa mulher e fica exercendo a função de agente de segurança enquanto é apurado os fatos. Então eu quero pedir dessa tribuna para o prefeito, o afastamento das pessoas envolvidas. Estou fazendo um ofício, estou pedindo que seja feito um ofício e deixo aberto o ofício para todos os vereadores que quiserem assinar, pedindo, ou melhor, vamos exigir do prefeito que afaste todos os agentes de segurança, todos os guardas da corporação enquanto está sendo feita a apuração da sindicância. E depois, com a conclusão da sindicância, se tiver que mandar embora, que mande, e aí toma as decisões que tem que ser tomadas, porque não pode a sindicância continuar andando com o comando que está envolvido nessa nojeira, no comando da guarda. Porque as testemunhas que vão depor nessa sindicância estão sendo influenciadas pelo comando que ainda está no comando da guarda. Então isso não pode acontecer. Eu queria deixar aqui as minhas desculpas para a sociedade itapolitana, as minhas desculpas para a família dessa menina e pedir a colaboração dos demais pares para assinar essa indicação para o prefeito para o afastamento de todas as pessoas envolvidas nesse episódio, que até as informações que eu tive até o momento são 5 marmanjos, 5 covardes que eu não sei se pode ou se merece ser chamado de homem, porque se eles são homem, eu recuso a receber essa denominação. Muito obrigado. Vereadores, pessoal aqui presente, público que nos assiste pela internet. Avelino, foi lamentável o que aconteceu. Eu não fiquei sabendo afinco o que tinha acontecido, você acabou de explicar. A única coisa que eu sei é que tem alguns que já foram demitidos por justa causa. A promotoria fez com que a prefeitura readmitisse eles.
e estão aí ocasionando isso. Então, espero que, se voltar para o Ministério Público, o promotor também não faça voltar para a Prefeitura de novo. Mas acho que nós devemos fazer esse ofício, sim, e pedir o afastamento dessas pessoas. É lamentável que no ano que a gente está, em 2016, um guarda municipal, que seja patrimonial, mas ele estava aí para auxiliar no carnaval, ocorra essa atitude dessa com uma mulher, principalmente com uma mulher, independente realmente da situação que ela estivesse, da classe social dela, pegar 5, entre aspas, homens, que realmente não são, e fazer o que fizeram, se realmente foi tudo isso que o senhor explanou aqui. Então, além da gente solicitar isso, nós devíamos também fazer uma moção de repúdio a esses servidores, e deve-se citar o nome deles, porque os outros não devem levar o nome desses que fizeram. Porque dentro de uma corporação, nós temos os bons também. E a gente não cita nome, a gente fala guarda municipal. Então, todos estão levando o nome. Então, que cita-se o nome dessas pessoas, peça-se o afastamento delas. Eu acho que todos, sem remuneração, eu acho que todos os vereadores irão concordar com isso, porque não é digno de se chamar de gente essas 5 pessoas. Eu gostaria só de tocar em 2 assuntos que está chegando agora, porque começaram as aulas. As crianças que moram nos sítios, são as peruas que vão buscar. E o secretário de Serviços Públicos até está mandando as máquinas para os sítios, para arrumar as estradas com essas chuvas, só que ele está pedindo para que a máquina passe só na estrada central. Nas bifurcações, onde são as casas das crianças, que normalmente as peruas vão, ele não está passando. E com a chuva, não tem como a perua andar. Então, tem crianças que estão andando até 2 quilômetros para chegar na estrada principal para poder pegar a perua. Então, é um apelo aqui meu e dos motoristas, dos pais das crianças, para que o secretário arrume não só a estrada central, mas as bifurcações, principalmente aonde tem criança que mora no sítio e as peruas estão indo buscar. E, mais uma vez, eu quero explicar, eu já falei várias vezes sobre isso, o que os vereadores pedem aqui na Câmara, ou o que eles pedem direto para os secretários, independente de qual seja, é porque as pessoas, a população, é mais fácil pedir para a gente, vereador, que está na rua ou aqui na Câmara, do que ir até uma secretaria que muitas vezes eles não sabem onde é, que muitas vezes fica difícil de se locomover e pedir a explicação. E hoje aconteceu um fato comigo nesse sentido. Uns pais foram me procurar e eu liguei na Secretaria da Educação para dar resposta para a mãe, que eu não sabia o que era. E a secretária adjunta simplesmente achou ruim que a mãe foi me procurar. Por que foi procurar você e não a escola ou a gente? É uma pergunta que, assim, eu até desculpo a adjunta, porque acho que ela nunca trabalhou assim, direto em contato com as pessoas, ela só trabalhava na escola, mas eu espero que não aconteça mais. E quero deixar claro, as pessoas procuram os vereadores, porque nós somos representantes deles, nós temos obrigação de ir atrás por eles. Se ela foi até mim ou até outro vereador, é porque ela tem dúvida, porque a escola não soube explicar, ou porque outro serviço não soube dar a explicação para ela, ou se deu, ela não entendeu. Então, se a gente procura diretamente vocês, ou se a gente manda ofício ou indicação, é porque a população está nos pedindo e nós não podemos fugir a isso. É nossa responsabilidade, é nossa obrigação auxiliar os moradores da nossa cidade. Convoco Vossas Excelências para a próxima sessão ordinária ser realizada no dia 24 de fevereiro, às 18 horas.
Nada mais havendo para se tratar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada a presente sessão ordinária e uma boa noite a todos.